estudo da parte de estruturas de controle, vendo os elementos de repetição, tá? Nós estudamos anteriormente o comando for e o comando while. O for a gente utiliza geralmente quando a gente já conhece a quantidade de voltas que ele vai dar, e o while quando a gente ou conhece essa quantidade ou a gente vai executar de forma indefinida em várias vezes. Mas ambos os comandos eles são e existe uma equivalência lógica entre os dois. E hoje nós vamos estudar um outro comando que é chamado de do while. Tá? O do while ele se difere do while pelo fato de que ele sempre vai executar pelo menos uma vez o nosso corpo lá de instruções. Tá? E aí depois que ele executa é que ele verifica se a nossa expressão booleana ela é verdadeira ou falsa. Então, se ela for verdadeira, ele volta e executa novamente o comando. Se ela for falsa, ele sai e continua o fluxo de controle do nosso programa. No entanto, esse comando aqui vai sempre ser executado pelo menos uma vez. Tá? Então aqui tem um exemplo, olha, eu tenho um código aqui, defino as minhas variáveis aqui antes do meu corpo do programa. Aqui eu tenho minha variável de incremento, valor, tá? Que eu vou utilizar ela junto com o meu n para verificar se essa condição é verdadeira ou falsa. Então o que é que eu estou fazendo? Eu tenho aqui, meu valor inicia em 0 e meu n inicia em -1. E aí a minha condição diz, olha, executa esse código enquanto o valor for menor ou igual a n. 0 é menor ou igual a -1? Não, 0 é maior. No entanto, se eu pedir aqui para imprimir o valor que ficou armazenado na minha variável, a gente vai ver que o valor dela foi incrementado de 0 para 1. Por quê? Porque ele só verifica após executar. Então, olha, a minha variável iniciou em 0, mas aqui já recebeu 1, e aí ele perguntou, 1 é menor ou igual a 0? Não. Ou 1 é menor ou igual a -1? Não. Então, a minha variável já foi incrementada e já fica com esse valor. Se a gente tivesse usando o while, veja, eu faria aqui da mesma forma, tá? Coloquei, criei só uma variável diferente com 2 e tentei executar seguindo a mesma lógica. Então, valor 2 é 0 e n2 é -1. Aí, enquanto valor 2 for menor ou igual a n2, incremente valor 2. E aí, se eu pedir para imprimir o valor 2, opa, 0. Por quê? Porque como 0 é maior do que -1, ele não entrou aqui dentro da linha 14. Então, o valor 2 continua sendo 0. Então, a diferença dos dois aí, do while para o do while, é que o do while vai entrar no laço, tá? Antes de verificar a condição. E o while só entra no laço após verificar a condição. A gente pode fazer uma equivalência lógica entre os dois, professor? Podemos, desde que o corpo do nosso programa ele seja escrito, executado antes de entrar dentro do while. Então aí a gente tem uma equivalência lógica do while para o nosso while, tá certo? Então é como se eu estivesse incrementando a variável antes de entrar dentro do while. Tá? Esses três tipos de laço eles são funcionalmente equivalentes, como eu estou dizendo a vocês, então isso vocês podem usar o que melhor convir para vocês dentro da necessidade. Tá? Agora, é claro que a gente vai usar o for, como eu tinha dito a vocês, geralmente quando a gente já sabe de antemão o número de vezes que a gente vai repetir. E vamos usar o while e o while quando a gente não souber. Mas ainda assim, o while ele vai ser executado 0 ou muitas vezes. Já o do while, ele sempre vai ser executado a primeira vez ou muitas vezes. Tá certo, pessoal? Então é isso. Bons estudos aí para todos.